O fato de ser pai para você mudou alguma coisa assim? Tipo, a partir de agora eu sou pai e isso aqui eu não faço mais. Tipo, só para dar Trabalhar de final de uma venda? semana. Assim, Legal. tem exceções. Tem exceções, sim. Mas eu trabalho no final de semana quando? Quando tá todo mundo dormindo. Diego, já aproveitando aí, você já teve essa situação aí de no nascimento do seu filho ter que parar tudo? Como é que foi assim? Você conseguiu manusear bem as coisas? Olha, cara, quando meu. Assim, antes e depois do meu filho nascer, né? Antes dele nascer, meus horários de trabalho era tudo doido mesmo, porque eu trabalhava pessoal só com clientes dos Estados Unidos, né? Então tem aquela do fuso horário e tal, né? Era 4 horas de diferença. Então pra mim era normal, tipo, trabalhar de madrugada, né? 4 horas da manhã eu tava trabalhando ainda. Né? Tempo doido, acordava 10 horas da manhã, os horários tudo doidão. E aí, quando meu filho nasceu, eu não fiz do jeito que eu gostaria de fazer, porque eu não tinha como fazer isso na época, né? Porque tinha que pagar as contas, então tinha que trabalhar. Então, eu só consegui ficar uma semana sem trabalhar para poder ajudar minha esposa, do meu filho e tal. E depois ela teve que segurar a barra praticamente sozinha. E no começo foi uma doideira, cara, porque quando você tem filho, não existe horário, não existe horário para nada, não existe horário para dormir, não existe horário para às vezes nem para comer direito, não existe horário para nada. Então, nessa época, para organizar o trabalho foi muito difícil mesmo. E aí eu acabei mudando completamente. Hoje eu só trabalho 8 horas da manhã, já levantei, estou trabalhando. E vou, agora que meu filho tá grande, é mais tranquilo, né? Então consigo trabalhar mais tempo, né? Então, 7, 8 horas da noite, eu ainda tô fazendo alguma coisa ali, mas tá tranquilo. Tem sempre as pausas do meio do dia, né? Para levar ele pra escola, para voltar. Às vezes vou dar uma caminhada e tal. Então, agora tá mais tranquilo. Mas na época que o meu filho nasceu, era uma doideira total, mano. É, sim, eu tenho dois, né? Dois pequenos. Quantos anos tem o teu filho? Tem A 5 anos idade do hoje. meu. Vai O fazer meu vai fazer 6. 5, o Já. outro vai fazer 3. Então tem 2 e 4 anos. E eu lembro que quando o meu primeiro nasceu, ele nasceu junto com o filho da época do CEO do CCO do Webflow, do Brian. Então, quem não sabe, o Webflow tem três donos, né, sócios, né, o Brian, o Vlad e o Sergi. O Brian, ele teve dois filhos, os dois da mesma idade que eu. Interessante que lá nos Estados Unidos eles dão 2 meses de licença paternidade. Óbvio que não os Estados Unidos, não é uma regra, depende muito de cada local, né? E quando eu tive a primeira licença paternidade de 2 meses, óbvio que eu tirei só um mês, né? Porque era muito. Eu fiquei meio perdidão, assim. Falei, porra, cara, né? Tipo, nunca tirei isso, assim. E na época, eu lembro que eu tirei para estudar, assim, um pouco. Eles tinham acabado de lançar o Grid, a feature de Grid, lá no Webflow, e eu comecei a estudar. Só que o problema, assim, não sei para quem ainda não é pai, acho que os primeiros dias são difíceis, mas nem tanto, porque a criança só dorme, né, praticamente. Mas depois de um tempo fica um caos, assim, um caos completo. Tanto que no meu segundo filho, eu tive que abrir mão de alguns projetos. Então, eu tive uns 3 ou 4 clientes que eu cheguei para eles e falei, galera, não vou entregar. Não precisa me pagar mais nada, até te devolvo aqui um dinheiro, porque eu não consigo, porque eu tô nessa situação aqui de paternidade, né? Porque dependendo da criança, ela não deixa você dormir, você não dorme de forma alguma e tem que ajudar a esposa ali e tal. O mais curioso é assim, eu não tive problema com nenhum cliente, todos entenderam, todos foram bem. Só que teve um cliente, cara, que para mim chamou a atenção, que até voltou a ser meu cliente agora. O cara falou: não, a gente pausa o projeto e a gente volta quando você estiver ok. E o cara ainda mandou um presente, assim, pra criança, pro meu filho. Eu falei, Pô, que caramba, que legal. foda. O cara lá da Califórnia também, ele, inclusive, estou fazendo um projeto com ele agora. E o negócio que sim, chamou a atenção, porque eu não sei se no Brasil é assim, né, porque enfim, quando o meu segundo filho nasceu, eu já estava como freela, não estava como um funcionário, digamos assim. Então eu nunca tive licença paternidade sendo um funcionário. Mas uma coisa que me chamou a atenção, de novo, não estou falando que é tudo maravilha lá nos Estados Unidos, né? Não o pessoal vai chegar, nossa, mas vocês só ficam. É. Assim, eles têm um entendimento muito importante que é, assim, é fundamental que você
funcionário esteja bem para você render. Pode ser que isso seja algo muito restrito à empresa de tecnologia. Mas no meu caso, eu tive um certo suporte, assim, falei, porra, 2 meses de licença e davam mais bônus e davam aquilo e, né, vários benefícios, assim, não benefícios oficiais, porque depende de cada empresa, que eu fiquei, assim, até um pouco, não sentido, mas imaginando, pô, como que estão aí os brasileiros, né, no mercado de trabalho? O cara que está numa empresa, como que é essa relação? Aí tinha um amigo meu, na época, um ex-colega que a gente trabalhava junto, ele teve filho na mesma época. Cara, ele teve 5 dias de licença paternidade. Nossa. Não, licença paternidade aqui no Brasil é praticamente inexistente, né? Para pai, inclusive, para pai tirar licença, acho que é praticamente inexistente. Mas acho que mudou alguma coisa na lei agora, não sei como é que tá. Mas enfim, se mudou na lei, pra gente pouco importa, porque quando você tá como freela, tá tocando o seu negócio, o que está escrito na lei não necessariamente obriga. Na lei que eu digo a lei trabalhista, né? Então, existe uma lei trabalhista para freelancers? Não tem muita regra para isso, né? E é complicado, assim, É. para quem não é pai ainda e está na área de design. Falei esses dias para um pessoal, cara, aproveitem agora para vocês fazerem coisas, fazer side projects, portfólio, estudar, porque vai chegar uma hora, por exemplo, aconteceu com a gente, né? Eu acho que eu não consigo mais voltar àquilo que era antes, né? Trabalhar até 4 da manhã e virar dias e dias e dias. Nossa, sem chance. Eu também não consigo. Nossa, não consigo mesmo. Mesmo nesse período agora que tá bem mais tranquilo, se eu quisesse, eu até conseguiria ficar acordado de madrugada. Mas, cara, a rotina é completamente diferente, né? A vida muda Sim, totalmente. é porque a atenção que você tem que dar para as coisas, não só no design, não só para trabalho, não só para dinheiro, ela diminui. Então, assim, no meu caso, eu não tenho interesse mais de perder tempo com videogame, Netflix, futebol. Ah, vejo ali alguma coisa ou outra, né? Óbvio, eu não vou ser um extremista. Mas no meu caso, assim, cara, eu tenho. Meus filhos voltam da escola daqui a pouco. Então, às 6 horas eles estão aqui. E às vezes é 3 horas da tarde, cara, eu não vou perder tempo com bullshitagem, eu vou ser o mais sniper possível. Então, isso lá até no Webflow, eles fizeram uma época lá, como fosse um evento de pais, assim, tal, que as pessoas falavam, né, abriam ali e tal, como é que era. Eu era totalmente novo. Eu não vou dar dica de paternidade, porque o meu filho, o mais velho, tem 5 anos, né? Eu não sei o que é ter filho É, adolescente, por exemplo. Eu vou dar dica de paternidade quando meus filhos tiverem 30 anos. Uma coisa que eles falavam que mudou a minha vida foi o seguinte: em 2 horas, quando você é pai, você tem que fazer muito mais do que nas 2 horas quando você não é pai. E você não pode dar ao luxo de prolongar uma tarefa, uma demanda, algo que tem que ser feito, tem que estar pronto. Isso me deixou assim com aquela teoria, né? Se você tem 8 horas para fazer acho que é um ditado chinês, não sei se é chinês, é um ditado aí popular. Se te dão 8 horas para derrubar uma árvore, você tem que gastar 6 horas afiando o machado. Aí 2 horas você faz a tarefa. Então, isso eu é isso coloquei aí. dentro de mim. Cara, agora eu sou pai, temos um monte de atribuições aí externas que não nos vão trazer nenhum benefício, né? Trocar fralda não traz benefício nenhum. Você brincar com a criança quando você está cansado, assim, teoricamente, né? Não tem nenhum trade-off ali. Ah, vou fazer isso, vou ganhar isso em troca, né? Você faz porque tem que fazer, né? Então, assim, eu fui muito mais assertivo quando eu sento aqui para trabalhar. Falei, cara, agora não vou perder tempo com isso, isso, isso. Então, eu costumo até dizer para pessoas assim que não é pai ainda, que é interessante essa experiência de use o seu tempo com sabedoria, porque vai chegar uma hora que o seu tempo vai estar escasso, e vai estar escasso não porque você não quer fazer, é porque você não pode fazer, porque tem algo te tirando dali que você tem que dar atenção. Sem romantizar, tá? Porque é uma tarefa que é uma tarefa digna, mais ainda para as mulheres, mas fica a dica para designers. Aproveitem esse momento enquanto vocês não têm filho. E se tiverem, né? Aí comentem aí como que é a experiência de vocês também. É isso aí. É o que você falou aí do gastar 6 horas para afiar o machado e duas. Portanto, cara, agora é a hora de você começar a afiar o seu machado, cara. Vai se preparando, né? Que nem você falou, vai fazendo portfólio, side project. Pra você, quando chegar a hora, você tá num momento assim,
mais tranquilo, que te dá mais flexibilidade. Não, você não fica ferrado que nem eu que me ferrei, porque o quê? Quando chegou a hora, eu só tinha um cliente, que eu tinha que trabalhar por hora, não tinha outra segunda opção, não tinha flexibilidade de horário, porque eu tinha que trabalhar X para ganhar Y por semana, para poder pagar as contas no mês. Então eu fiz isso daí, só consegui tirar uma semana. Minha esposa, assim, se ferrou bastante para poder cuidar da criança sozinha nos primeiros meses ali e tal. Tem ajuda da família um pouco, mas, cara, no começo, praticamente era ela e ela. E eu não tinha o que fazer, porque eu precisava, né, trabalhar. Se eu tivesse sido esperto, tivesse tido esse clique, assim, essa mudança de mindset antes, cara, eu estaria numa posição completamente diferente, entendeu? Hoje, por exemplo, se eu quisesse ter outro filho hoje, eu tranquilamente conseguiria tirar, sei lá, pelo menos 1, 2 meses de férias no mínimo, para poder me dedicar 100% à família, cara. Porque eu tive essa mentalidade agora de guardar dinheiro, ter flexibilidade, então eu consigo decidir com que eu trabalho, quando eu trabalho, e se eu não quiser trabalhar também, eu consigo dar um pause aí também na carreira, cara. Então, esse realmente é o momento. Vai preparando o terreno. É uma coisa que para mim essa semana marcou bastante assim, que agora os meus filhos começam a falar, né, assim, conversar e entender o mundo e fazer perguntas. E o mais novo ou mais velho, não lembro agora, um deles chegou assim, mamãe, por que que o papai trabalha tanto? Porque é bizarro que eu trabalho em casa e não é assim mais aquela coisa, papai abre a porta, chega do trabalho, senta no sofá, vai brincar. Então, as crianças chegam, às vezes eu desço com o computador lá embaixo, enquanto eles estão ali fazendo a baguncinha deles, eu estou aqui resolvendo uma coisa. Dou atenção para eles, tal. Aí, umas 9 horas da noite, eles estão lá acordados ainda, eu pego e subo, né? Vim para cá, para o escritório, para resolver coisas. Então, sim, tem os lados de ser freelancer e trabalhar de casa, que assim, você não, no meu caso, né? Acho que também no teu, que não tem aquele suou o gongo, né? Ou apertou a campainha, né? Ou acabou por hoje. No meu caso, vai, né? Enquanto. Óbvio que eu tenho algumas regras, Pode assim, né? precisar. Então eu não mando mensagem pro meu time muito tarde, ou quando mando eu deixo ali um adendo, ó, mas só veja isso amanhã, não precisa se preocupar. Eu não sento para desenhar necessariamente 10 horas da noite, mas quando a gente tem o nosso próprio negócio, acontece muito com isso assim, quando dá aquele ócio criativo, pô, tô sem fazer nada aqui, tô, né, tá um momento de paz, ou até mesmo no momento de caos, dá aqueles estalos. Cara, e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo, e se, né, se eu ajeitasse esse processo aqui? Eu não vou esperar amanhã. Eu não vou esperar amanhã 8 horas, 9 horas da manhã, que seja, para começar. Eu vou fazer agora. Né? Então, sim, a rotina quando se é pai, no meu caso, acho que no caso de várias pessoas, elas não é uma rotina bem estabelecida. Não é algo assim, receita de bolo, né? Ó, faça isso dessa forma e tal. Porque eu acredito que não tem como. Porque na nossa área já é meio assim, pelo menos no meu processo já é meio assim. Não tem uma certa rigidez assim no processo de como as coisas vão ser feitas.